Sim. A gente está dando aí continuidade ao nosso estudo, né? E nada melhor do que estar em meio à natureza. Nós hoje vamos falar aí a respeito, né, no estudo passado falamos um pouco a respeito de Deus Filho, e hoje nós iremos refletir um pouco sobre Deus Espírito Santo, ou seja, nós vamos falar a respeito do Espírito Santo. Acredito que, assim como eu, você já passou por vários treinamentos, alguns intensivos, outros não, mas todos, de alguma forma, tivemos que estudar para exercer a profissão que temos, não é verdade? Professor, eu que nem professor, você, na sua profissão, você deve ter passado por diversos treinamentos até chegar à profissão que você exerce hoje. O que você faria se seu chefe ou gerente fosse embora e você tivesse que dar continuidade no trabalho que ele começou? Dá um certo frio na barriga, não é verdade? Levar adiante o trabalho que o outro começou. Quanta responsabilidade. Os discípulos tinham um grande desafio pela frente. Dar continuidade ao trabalho de Jesus, que ele havia iniciado aqui na Terra. Havia uma certa preocupação por parte dos discípulos, pois Jesus estava partindo. Mas Cristo, sabendo disso, disse-lhes: abra aí a sua Bíblia em João, capítulo 14, versículo 16, né, o nosso versículo de hoje. João, capítulo 14, versículo 16. E a Bíblia diz assim: João, capítulo 14, os versículos 16. Jesus estava retornando ao céu, né? Ele havia ressuscitado e havia passado aí 40 dias aí com os discípulos, e agora ele estava retornando para o Pai, e agora ele diz ali, né? Ao saber da preocupação dos discípulos pelo fato dele estar indo embora: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Então ele aqui dando um acalento aí para os discípulos, né? Dizendo aí que iria rogar ao Pai para que ele mandasse a pessoa do Espírito Santo, ele enviasse um outro Consolador. E aqui cai por terra toda aquela teoria de que o Espírito Santo não existe, né? Mas afinal, quem é o Espírito Santo, né? Uma energia, como muitos dizem por aí? Uma força sobrenatural, um poder? E você? O que você sabe a respeito do Espírito Santo? O que você diz a respeito do Espírito Santo? Ou o que você aprendeu a respeito do Espírito Santo? A Bíblia revela que o Espírito Santo é uma pessoa, como acabamos de ler em João capítulo 14, versículo 16. Ali você vê claramente Jesus dizendo para os discípulos que iria pedir ao Pai o envio de outro Consolador. Só por essa afirmação podemos ver que o Espírito Santo é uma pessoa. Assim não pode ser uma energia ou poder, como muitos dizem por aí. Outro aspecto importante que as Escrituras nos mostram: o Espírito Santo também é Deus, né? Abra aí a sua Bíblia, Atos, capítulo 5. Um pouquinho aí para frente, Atos, capítulo 5. E ele diz assim, Atos, capítulo 5, os versículos 3 e 4, diz assim: e disse então Pedro a Ananias: quem encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herança? Guardando-a não ficaria para ti, e vendida não estaria em teu poder? Porque formaste esse desígnio em teu coração. Não mentistes aos homens, mas a Deus. Note que Ananias e Safira havia proposto no seu coração de vender a propriedade, só pela quantidade que eles receberam, eles resolveram reter isso e mentir. Mas note que se fosse uma energia, dava para você mentir. E aí nós, pelo relato, nós acabamos de ver que o Espírito Santo é Deus. O próprio relato: você não mentiste, você não mentiste aos homens, mas mentiste para Deus. Né? Então aí já mostra aí que o Espírito Santo não é simplesmente uma energia, não é simplesmente um poder,
né? Mas ele é uma pessoa, porque você não pode, né? Para que você possa mentir, você tem que mentir para uma pessoa. Então você acaba, ali nesse caso deles, eles estavam mentindo para o próprio Deus, né? Ao mentir ali a respeito do que eles tinham ganhado, né? Todos nós sabemos a missão do Espírito Santo aqui na Terra. João 16:8, né? Convencer o pecado, convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, né? Somente podemos reconhecer a soberania de Cristo se estivermos sob a influência do Espírito Santo. Ele nos conduz a uma profunda convicção do pecado, ele nos leva à aceitação da justiça de Cristo e nos adverte sobre a realidade do julgamento, despertando assim a consciência do pecador, a necessidade de arrependimento e conversão. Esse aí é o papel do Espírito Santo, né? Note que como que uma energia pode fazer isso, né? Levar você à convicção do pecado, né? Ter uma real percepção a respeito de Cristo, né? Nós, no estudo anterior, nós falamos aí a respeito de Deus Filho, né? O que Ele quer fazer morada no nosso coração, e agora Ele envia uma outra pessoa no lugar dele, para que possa nos consolar, que possa nos convencer do pecado, que possa também falar a respeito de Cristo e também falar a respeito de Jesus, a respeito de Deus, né? Dizer quem é Deus Pai, né? Revelar a Deus e revelar a Cristo. O Espírito Santo não somente apresenta toda a verdade sobre Jesus, mas traz a própria presença de Cristo, né? É ele que distribui os diversos dons existentes na igreja, né? 1 Coríntios 12, 7-11, né? Fala a respeito aí dos dons, né? Ele dá e distribui os dons a quem ele bem entender, né? Cada um de nós temos um dom, e esse dom é dado a cada um dos filhos de Deus, né? Você sabe cantar, talvez você sabe pregar, mas Carlos, eu nem sei pregar, não sei nem nada, mas você tem um dom, mas esse dom é um dom dado por Deus. Mas como Ele te dá esses dons? Através do Espírito Santo. Pena que o nosso tempo é curto, né? E não nos permite nos aprofundar nesse assunto tão maravilhoso a respeito do Espírito Santo. Mas convido você a se aprofundar sobre as verdades eternas contidas aqui na Palavra de Deus a respeito do Espírito Santo, né? A pessoa do Espírito Santo está à disposição de todo crente, sincero e temente a Deus. Peça a Deus Pai para que Ele derrame o seu Espírito sobre a sua vida e na vida da sua família diariamente, né? Então, o Espírito Santo não é simplesmente um poder, né? Mas Deus, Ele pode derramar o seu Espírito sobre nós, né? Desde o princípio, o Espírito Santo está ali na criação, desde o princípio, né? E o nascimento de Jesus só foi possível através do Espírito Santo, ou seja, da terceira pessoa da Trindade. Então eu desafio você a aprofundar seu estudo a respeito do Espírito Santo. Você vai encontrar passagens maravilhosas nas verdades eternas da Palavra de Deus a respeito do Espírito Santo. Vamos orar então? Querido Deus, querido Pai, obrigado pela maravilhosa pessoa do Espírito Santo, a qual o Senhor enviou para consolar a cada um de nós e levar as verdades da Tua Palavra e também levar-nos a conhecer a respeito do Teu amor e a respeito de Jesus Cristo. Abençoe esse irmão, essa irmã, esse amigo e abençoe a cada um. Tudo isso te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A gente se vê aí no próximo estudo e até lá, né? Que bom. Não deixe de dar um joinha e acompanhar nos próximos estudos. Até lá.